Olá, está começando mais um programa Deu Certo, temporada multimídia, e hoje recebemos em nossos estúdios a jornalista Flávia Mello. Ela é editora-chefe no Jornal de Domingo e aceitou compartilhar com a gente algumas de suas experiências. Muito obrigado, Flávia, pela sua participação aqui no nosso programa. Vamos começar falando um pouco sobre a escolha da sua profissão. Você sempre quis fazer jornalismo? Então, acho que foi. Assim, teve uma época, né, que eu sempre gostei muito de ler. Nas aulas de português eu ia bem, então eu gostava de escrever bastante. E no terceiro ano, no ensino médio, eu mudei. Eu quis fazer direito. Mas aí no terceiro ano eu comecei a fazer cursinho de redação. E aí eu falei, não, acho que eu quero jornalismo mesmo. Meus pais não gostaram, aliás, meu pai não gostou muito. Assim, ele preferia que eu fizesse direito, mas aí eu falei, não, eu quero jornalismo. Depois eu entrei na faculdade, eu acho que foi isso mesmo que eu tinha que ter feito. Eu não consigo imaginar fazendo outra coisa que não seja jornalismo. Flávia, durante a sua graduação você já estagiou? Se você estagiou, como que isso contribuiu nesse meio tempo? Então, eu comecei a estagiar a partir do terceiro ano. Eu comecei na Crisul, como voluntária até, porque eu não conseguia achar estágio. Mas aí eu dei muita sorte, que acho que eu fiquei lá 3 semanas e aí eu fui chamada para trabalhar no Estado, no jornal. Foi, assim, uma experiência maravilhosa nessa parte do jornalismo, porque é um jornal diário, né, uma redação, é uma correria, aquela coisa de ter que fechar matéria no dia, ter prazo. A pressão foi muito grande, mas, assim, isso contribuiu muito para o meu desenvolvimento na questão de apurar, né, as informações e também de escrever. Então, eu tive que me obrigar a escrever muito rápido, apurar tudo muito rápido, até porque era estágio. Então, eu entrava na faculdade à tarde. A minha aula na Federal, a gente entrava 2 horas, 1h30, 2 horas. Então, eu tinha até um horário especial no Estado. Eu entrava antes de todo mundo para poder cumprir as 5 horas. E eu tinha que fazer tudo em 5 horas. Apurar e sair para a rua, voltar para o jornal e escrever nesse tempo. Depois, eu saí do Estado e eu entrei no MPF, que eu fiz o concurso da assessoria de estágio para assessoria de comunicação do Ministério Público Federal. Também foi maravilhoso, adorei. A experiência foi super legal. Ainda mais porque a assessoria do MPF é uma assessoria assim, que funciona mesmo, sabe? Assim, é uma equipe muito pequena, mas muito trabalho, é muita coisa que é desenvolvida lá. Então foi muito bacana fazer tudo isso. Aí eu já formei e comecei a trabalhar. Flávia, conta pra gente quais as áreas da comunicação que você já trabalhou. Então, eu trabalhei já em jornalismo impresso, né, no Estado e agora no Jornal de Domingo, e em assessoria na Crisul e no Ministério Público Federal. E também depois que eu me formei, eu entrei na MS Gás, também na assessoria de comunicação. Qual a área que você tem mais afinidade? É o impresso? É o impresso. Eu não me sinto muito à vontade com TV, com rádio. Eu entrei na faculdade achando que eu ia para essa área do impresso. Depois que eu entrei fazendo estágios e tudo, eu gosto muito do impresso, mas eu também gosto bastante de assessoria. Agora, TV e rádio não é para mim. Flávia, ao se formar, foi muito difícil entrar no mercado de trabalho? Para mim, não. Assim, eu acho que eu também tive um pouco de sorte nisso. Eu me formei e aí eu formei em dezembro, né? Então venceu o meu contrato no Ministério Público. Daí, em janeiro, uma amiga minha que trabalhava na MS Gás entrou de férias e pediu para eu substituí-la. Quando ela foi passar férias em Brasília, a família dela é de Brasília. Então, ela aproveitou as férias para procurar um emprego lá. E ela conseguiu. Então, assim, eu estava substituindo e eu acabei depois sendo contratada para isso. Então, assim, não precisei correr atrás. Foi um pouco de... Eu falo que foi sorte, um pouco de Deus, enfim, não sei. Mas muitos amigos meus sofreram um pouco no começo. Eu, graças a Deus, não tive isso. Agora, hoje você é formada, bem-sucedida, editora-chefe em um jornal aqui da cidade. Que característica pessoal você acredita que te ajudou na sua formação e no seu profissionalismo? Bom, eu acho que o que pode ter contribuído bastante foi um pouco de cara de pau, eu digo. Assim, eu não tive vergonha de procurar
de ir atrás das coisas, sabe? De bater de portas do jornalismo, em jornal, levar meu currículo, ligar e falar, oi, aqui é Flávia, eu preciso ir aí levar meu currículo. Ah, deixa com a secretária. Não, eu quero ir falar com você, que horas que eu posso ir? Então, assim, eu sempre fiz isso. E aí também tem uma parte que eu acho que é importante, porque eu nunca tive vergonha de perguntar. O que eu não sei fazer, eu falo que eu não sei fazer. O que eu não, mesmo sendo editora-chefe, hoje eu encontro muitas dificuldades, tem muitos assuntos que eu não domino. Então, assim, eu não tenho vergonha de falar, isso eu não consigo, isso eu preciso de ajuda, isso eu não dou conta. Então, eu acho que mesmo passando essa parte de não dar conta, eu acabo mostrando, assim, eu acabo ganhando confiança. Né? As pessoas podem confiar em mim porque as outras coisas eu consigo dominar, eu não tenho aquela arrogância de achar que eu sei tudo e no final não sei nada de escrever ou de mostrar meu trabalho, eu não consigo fazer o que deve ser feito. Então, eu acho que isso é importante. Então, assim, eu não tenho vergonha de não saber e de buscar saber, sabe? Eu vou atrás das coisas, eu vou atrás para me informar. Então, acho que é isso que ajuda. O Deu Certo faz um rápido intervalo e voltamos já com um pouco mais de perguntas com a Flávia Mello. Ele é pequeno e aparentemente inofensivo. Quando menos se espera, ele pode atacar, sem escolher idade, cor, raça ou sexo. Dengue, hoje foco. Não deixe virar epidemia. Voltamos com mais um bloco do Deu Certo Multimídia. Flávia, você trabalha num jornal semanal. Como que é a diferença dele para um jornal diário? O deadline é maior? Como que são a demanda de produção de conteúdo? O deadline é maior. Na verdade, a gente começa assim, como ele sai no domingo, a gente fecha o jornal na sexta-feira à noite. Então, na segunda, na terça, é tudo muito mais tranquilo. Lá dentro a gente faz a reunião de pauta, a gente define o que vai ser a matéria principal de capa, o que vai ser, né? A gente tem uma entrevista da semana, então quem que vai ser o entrevistado. Isso tudo é definido bem no começo do jornal, bem no começo da semana. E como sai no domingo, não é tão interessante a gente buscar notícias da segunda, da terça, da quarta-feira, né? Porque até chegar domingo, quem vai ler já está aquilo muito passado. Então, por isso que a gente, no começo da semana, a gente busca trabalhar já essas pautas principais e a entrevista. Geralmente essas principais são matérias mais frias. Então, assim, é um tema que está sendo discutido na semana, mas assim, que não tem problema sair no domingo. A gente não trabalha muito com factual nesse sentido. E aí, no final da semana, lá por quinta e sexta, a gente começa a pegar mais matérias, assim, do que está acontecendo, principalmente de política. A gente deixa mais para o final da semana. Flávia, você é adepta às novas mídias sociais? Então, estava até comentando com o pessoal antes. Eu tenho Facebook, eu já tive Twitter, mas ele existe e eu nem mexo mais nele. Assim. O Jornal de Domingo a gente tem o Facebook do Jornal de Domingo e o Twitter, mas não sou eu que cuido dessa parte. Existe uma empresa que cuida disso. Mas, assim, não tem como fugir disso, né? As mídias sociais estão aí, a gente tem que usar. E antigamente, quando eu até trabalhava no Estado, a gente usava muito MSN, principalmente para buscar personagem para as nossas matérias. Então, assim, era sempre no nick do MSN. Alguém faz alguma coisa, alguém já saiu, alguém já... Então, fazia as perguntas e buscava os amigos para responder. Então, assim, hoje no Facebook eu acho que até fica mais fácil
você coloca ali, então você já fala com os amigos ali no chatzinho, porque hoje poucas pessoas têm MSN, pelo menos o meu, a gente usa muito no jornal para se comunicar, para fazer a comunicação interna, mas pouquíssimas pessoas eu vejo online, assim, com quem eu tenho muito contato. Então o Facebook é muito bom para isso, e sem contar que, assim, é aquela coisa que eu acho muito rápida, né? Às vezes tem alguém que lê uma notícia que eu não li, mas ele já achou interessante, ele já postou. Então, talvez se eu entrasse no site, eu não ia achar, né? Então, tem muita coisa, é muito rápido ali. Então, o meu Facebook sempre fica aberto no jornal por isso. Flávia, tem alguma história de algum personagem que você encontrou pelo Facebook que você pode contar pra gente? Ah, tem. Tem vários, assim. Às vezes eu pergunto para algum amigo meu, você conhece alguém que precisa, por exemplo, a gente fez uma matéria recentemente sobre a liberação do uso, ou a liberação da maconha, né? Libera ou não libera? E aí eu precisava ouvir alguém da Marcha da Maconha. E eu não conhecia ninguém. Então, assim, fui buscando um monte de gente, daí eu descobri na fanpage que tinha uma Marcha da Maconha aqui em Campo Grande. Então, aí eu procurei quem estava dentro né, quem tinha curtido a página e tudo. Procurei os organizadores. E aí eu consegui, por inbox, adicionei no Face, conversei, peguei o telefone e encontrei. Mas isso sempre acontece. Não é? Esse é um caso que eu lembrei agora, que foi o mais recente, mas constantemente eu tenho achado personagens no Facebook, por isso. Considerando a rotatividade da Terra, se você fosse pra Disney, que personagem que você gostaria de ser? O Pateta ou o Mickey? O Pateta. Tem que falar por quê? Ah, não sei. Acho que é porque o Mickey é muito parecido. Já todo mundo vai atrás dele, então acho que eu preferia ser o Pateta. Eu também queria ser o Pateta. Então, Flávia, para a gente poder encerrar, tem algum conselho que você pode deixar para a gente que ainda está buscando seguir os seus passos e quem sabe também chegar a ser editor-chefe de algum jornal ou alguma outra área em si da comunicação? Que conselho você deixaria para a gente? O conselho que eu deixo para vocês aproveitarem bem a faculdade. Eu acho que eu entrei muito nova, eu acho que eu não aproveitei tanto questão de professor, de estudo, de livro, como eu poderia ter aproveitado. Eu acho que se eu entrasse hoje, né, eu teria faltado menos aulas, estudado mais em casa, lido não só os textos ou os livros que fossem cair em provas, mas também aqueles outros livros que os professores indicam em sala de aula, buscar fazer trabalhos de, não sei se aqui tem projetos de pesquisa, de extensão. Tudo isso eu acho que é muito válido, é muito importante. E eu não sei se a professora vai ficar brava comigo, mas eu também aconselho fazer estágio. Os meus professores na faculdade eram sempre muito contra estágio, mas eu acho que foi uma coisa que foi muito importante para mim no desenvolvimento, para conhecer também, né, o mercado de trabalho. A gente fica muito na faculdade, também a gente acaba não conhecendo como que é essa coisa diária. A gente estuda que não é legal falar com a fonte, por exemplo, falar com fonte por telefone, ou então tem muita coisa que a gente estuda que é importante mesmo, que é verdade. Mas quando a gente chega numa redação, quando a gente não tem tantos recursos, né, a gente acaba ficando limitado nisso. Então, não tem como. Eu lembro quando eu estava no estado, eu fazia agronegócios. Como é que eu ia falar com um fazendeiro em Terenos, em Ciridolândia, sabe, esses ainda são os mais perto, em Corumbá, no Pantanal? Não tinha como. Eu tinha que usar o telefone, né? Não tinha como eu sair do jornal e ir para Corumbá, voltar e escrever num dia só. Aliás, em 5 horas, que eu nem ficava um dia inteiro. Então, é legal também para você ver o que você aprende na faculdade, o que tem, né? E até para também tentar mudar um pouco algumas coisas. Não é também só por isso que a gente vai só usar telefone para entrevistar as pessoas. Então, assim, tentar mudar algumas coisas. Eu acho que é importante mesclar isso tudo, assim, a faculdade com o mercado. Muito obrigado, Flávia, pela sua participação, não deu certo. Obrigada, foi super legal estar aqui com vocês. É isso aí, o Deu Certo fica por aqui, até o próximo programa.